O gráfico a seguir ilustra as temperaturas aferidas em um certo dia de uma cidade. Com base nele, responda. Então aqui o item A. Qual foi a temperatura registrada às 8 horas da manhã? Bom, como que a gente lê um gráfico? Então eu tenho que identificar o que os eixos estão informando. Tá? Então esse eixo horizontal aqui está me informando o horário em que foi registrada essa temperatura. Né? E o outro eixo tem os valores da temperatura. Então, se ele quer saber a temperatura às 8 da manhã, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar esse valor, bom, identificar esse eixo, né, do horário e encontrar esse valor de 8 horas. Aí beleza, então tá aqui. Agora, como que esse gráfico vai fazer eu ter essa resposta? Aí, como é um sistema ortogonal, eu tenho que subir com esse, acompanhar aqui essa linha até chegar no gráfico. Beleza, cheguei no gráfico. Agora, para ver o valor que ele está, o valor da temperatura, eu tenho que agora projetar esse ponto aqui lá no outro eixo. Então agora eu ando na horizontal. Era para seguir a linha aqui, tá? Tô fazendo a mão livre, então não vai ficar a melhor coisa do mundo. Pronto. Então chegou aqui na temperatura de 18 graus. Então a resposta do item A, 18, a temperatura está nessa unidade aqui, ó, graus Celsius. Item B. Qual foi a temperatura registrada às 11 da manhã? Aí você vai lá, aí não dá, porque aqui não tem o 11. Mas eu tenho que ver essas marcações aqui. Aqui, por exemplo, é 8 e aqui é 12. E aí tem umas subdivisões aqui. Né? Não tenho certeza se está de 1 em 1 hora, a gente tem que conferir. Né? Então vamos tentar. 8, 9, 10, 11, 12. Ah, beleza, realmente. Está subdividido aqui de hora em hora. Então, de 11 da manhã vai ser esse aqui. Esse aqui é o 11 horas da manhã. Então, mesma coisa. Vou na vertical para ver, encontrar o gráfico. Encontrei, tá aqui. E agora eu vou na horizontal para projetar aqui no outro eixo. Vou seguir já essa linha aqui, ó. Aqui. Chegou no 24. Então, resposta do item B, 24, e a unidade é graus Celsius. Item C. Qual foi a temperatura registrada às 9h30 da manhã? Bom, então a gente viu que cada tracinho aqui é uma subdivisão de 1 hora. Tá? Então eu sei que 9 horas está aqui, depois do, e aqui está o 10. Aqui é o 9 horas, aqui é o 10. Só que eu quero 9h30, então eu tenho que tentar pegar aqui, ó, esse ponto intermediário aqui. Bom, como não tem linha, deixa eu tentar fazer o desenho mais preciso aqui. Olha, vai encontrar o gráfico aqui assim. Vou botar aí. Encontrou o gráfico. Agora eu tenho que fazer a projeção no outro eixo. Então agora é andar na vertical. Perdão, andar na horizontal para encontrar o eixo vertical. Pronto. Parece que caiu bem no ponto médio, entre o 20 e o 22. Então, uma resposta aqui aceitável seria então 21 graus Celsius. Professor, acho que está um pouquinho acima do 21. Eu coloquei 21,2 graus. Tudo bem. Você não pode colocar que é 23, sei lá, ou qualquer coisa muito absurda assim. Agora, uma diferença microscópica que você acha aceitável, tá tudo bem. Entender qual foi a temperatura mínima registrada e a que horas isso ocorreu. Bom, aí eu tenho que ver a curva do gráfico agora. Bom, o ponto mínimo é esse aqui. Então eu tenho agora que responder duas coisas. Que temperatura é essa e a que horas ocorreu? Bom, acho que essa aqui é mais fácil de responder, né? Ocorreu às 4 horas. Então, agora falta responder que temperatura foi essa. E aí então eu tenho que fazer a projeção no outro eixo. Então pegar esse ponto aqui e jogar ele aqui na horizontal para o outro eixo. Pronto. Parece que está bem no ponto médio entre o 14 e o 16. Então, vou colocar aqui como resposta 15 graus Celsius, foi a temperatura mínima registrada, às 4 da manhã.
qual foi a temperatura máxima registrada e a que horas isso ocorreu. Então tá bem, identificando aqui pela curva do gráfico, esse aqui é o ponto mais alto, o ponto máximo. Então eu vou começar também pelo horário, porque eu já tenho a linha aqui na grade. Então, tá aqui. Bom, então aqui é às 13 horas. Então, resposta. Se até agora foi às 13 horas. Agora vamos ver que temperatura é essa. E aí vou fazer a projeção então no outro eixo. Bom, já dá para ver ó, que provavelmente vai ser o ponto... provavelmente não. É o ponto médio entre esses dois... essas duas linhas aqui. Ou seja, entre o 24 e o 26. Então vai cair aqui, ó, no 25. Então, a temperatura máxima, 25 graus Celsius às 13 horas. Em algum período a temperatura permaneceu constante? Se sim, em que período isso ocorreu? E aí eu tenho que ver. Bom, aqui desceu, subiu. Aqui, ó, aqui ela nem desceu nem subiu. Ou seja, ficou constante. Então, nesse trecho aqui, foi que ela nem desceu nem subiu. Em todo o resto do gráfico aqui, ela está variando. Ou está descendo, ou está subindo. Tá? Então, o único trecho constante é esse aqui, que vai, então, daqui até aqui. E eu tenho que identificar esses horários. É só isso que ele quer saber. Então, aqui é o 19. E aqui está entre 20 horas e 21. Eu coloquei aqui um pouquinho à direita, mas não sei, né? Talvez aqui esteja bem no meio, mas enfim. É aquela coisa, né? Se quiser colocar uma diferençazinha microscópica, não tem problema. Eu vou colocar aqui então às 20h30. Então a resposta... Bom, algum período permaneceu constante? Resposta sim. E em que período isso ocorreu? De 19 horas às 20h30. Certo? Um erro muito comum é o aluno responder só esses 3 pontos aqui. Os 3 que estão marcados aqui no eixo, sei lá, o 19, o 20 e esse último aqui, 20h30. Não é verdade. Porque se eu pegar qualquer valorzinho, aqui vocês têm que perceber que esse eixo aqui, qualquer eixo, né? Esse eixo e até a linha do gráfico, na verdade é uma sequência de pontos. Os pontos todos grudadinhos. Então, deixa eu botar de outra cor aqui, ó. Botar em verde mesmo. Essa reta numérica é formada por infinitos pontos e cada ponto representa um valor. Então, depois do 19 horas, eu não pulo direto para o 20 horas. Eu tenho uma infinidade de valores aqui, de instantes, entre 19 horas e 20 horas. E não é nem necessariamente um intervalo de 1 minuto ou 1 segundo. Né? Como é uma reta, são infinitos pontos, então são infinitos instantes. A gente não tem como dizer qual é o próximo instante. Né? Tipo, pensar, qual o número real que vem logo depois do 2? Não tem como responder. Certo? Nenhum antecessor. Né? Pode pensar nisso. Então aqui eu tenho todos esses infinitos pontos aqui, também, marcando essa mesma temperatura. Então não é só o 19, o 20, o 20 e 30. Pode ser... essa temperatura também se manteve constante, né, por todo esse intervalo aqui. Não faz sentido falar ponto a ponto. Foi constante aqui e aqui. Não, quando fala constante é porque em algum período não variou. Então tem que informar que período é esse. Alguma hora foi registrada a temperatura de 16 graus Celsius? Se sim, a que horas isso ocorreu? Agora é o contrário. Antes eu estava informando o horário e queria saber a temperatura. Mas eu também posso perguntar ao contrário, como está sendo feito aqui. Né? Eu estou informando a temperatura e quero saber se aconteceu em algum horário. Bom, então tem que partir agora desse eixo aqui, identificar o 16 nesse eixo da temperatura que está aqui, e fazer a projeção até o gráfico. Certo? Vou usar essa linha aqui. Porque repara, tem aqui, mas não é só aqui não. Se eu continuar a projeção, eu encontro outro ponto aqui. Opa. Aqui.
E aí, se eu continuar, eu não encontro mais. Então, de fato, eu tenho duas respostas aqui. Aqui, esse ponto, e aqui, esse ponto. Então, agora eu tenho que identificar que horário é esse desse ponto aqui. Então, faça a projeção para o outro eixo. Tá aqui. E desse outro ponto também. Pronto, então tem esses dois valores aqui em que a temperatura foi 16 graus. Então, esse aqui, 3, aqui é 4, 5, 6. Então, a resposta do item G. Alguma hora foi registrada? Sim. A que horas isso ocorreu? Às 3 horas e às 6 horas. Alguma hora foi registrada a temperatura de 23 graus Celsius? Se sim, a que horas isso ocorreu? Então, mesma coisa, eu tenho que identificar o 23 no eixo da temperatura. Não tem. Tá aqui, ó, entre o 22 e o 24. Vou tentar pegar o ponto médio aqui para o 23. E aí a mesma coisa, tem que fazer a projeção agora até o gráfico. Eu vou fazer a linha toda, porque também pode ser que corte em mais de um ponto. Pronto. E encontrou aí em dois pontos. Esse aqui e esse aqui. E agora eu tenho que ver a projeção desses dois pontos no eixo do horário para poder responder a que horas isso ocorreu. Então, o primeiro foi aqui e o segundo aqui. Como está na grade, ficou mais fácil de... Então, aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a resposta do item H é sim, foi registrada a temperatura de 23 horas. E a que horas isso ocorreu? Às 10 horas e às 14 horas. Alguma hora foi registrada a temperatura abaixo de 17 graus Celsius? Se sim, a que horas isso ocorreu? Então, esse é um pouquinho diferente. Eu tenho que identificar onde está o 17 primeiro, né? Então, está aqui no ponto médio entre o 16 e o 18, né? No eixo da temperatura. Vou fazer a projeção para encontrar o gráfico, para ver onde que encontra, né, o gráfico. Pode encontrar mais de um ponto. Sempre que eu solto... Aí, ficou. Então, vou identificar onde encontra. Encontrou aqui. Encontrou aqui. Só que eu não quero saber só esses dois pontos. Aqui é onde foi igual a 17 horas. Eu quero saber onde foi abaixo de 17 horas. Então, ó, o que me interessa aqui é esse intervalo aqui, ó. Toda essa parte do gráfico mostra que nesse período aqui, a temperatura ficou abaixo do 17 graus. Certo? Se eu pegar qualquer valor aqui, né? Esse aqui ou esse aqui, enfim, qualquer ponto aqui, né? Eu vou estar nessa parte verde do gráfico, né? Cuja temperatura aqui, a projeção vai ficar abaixo do 17. Então, tenho que identificar agora que intervalo é esse aqui. Bom, então vamos lá. Aqui é o 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a resposta do item I. Alguma hora foi registrada? Foi, sim. A que horas isso ocorreu? Entre 1 hora e 7 horas. Entre 1 hora e 7 horas. Aí tem um detalhe que às vezes o aluno fica encucado. Estou pedindo abaixo de 17 graus. E o aluno fica encucado que a 1 hora a temperatura, então, por esse gráfico, foi igual a 17. Então, esse instante aqui não me interessa. E eu tenho que responder o quê? Então, foi 1 hora e 1 minuto? E aí vem aquela coisa do... qual é o número que vem logo, qual o número real que vem logo depois do 2? Não tem como a gente responder. Assim como a gente não tem como responder qual é o instante que vem logo após o 1 hora. Né? 1 minuto, beleza, é 1 hora e 1 minuto. Ou se quiser pensar mais, 1 hora e 1 segundo. Mas existe algum intervalo entre esses horários? Entre 1 hora e 1 segundo também existe instantes. Né? Não é tudo quebradinho assim, é uma coisa contínua. Também existe a interpretação de considerar esse entre 1 hora e 7 horas, excetuando esses dois pontos.
1 hora e 7 horas. Só entre eles, né? Tira os extremos, eu quero só o que está dentro. É também uma interpretação possível. A moral da história é, usando a linguagem corrente, sempre dá possibilidade de ambiguidade. Se eu posso incluir os extremos ou se eu não estou incluindo os extremos. Bom, a boa notícia é que em matemática a gente não vai ter essa ambiguidade. A gente não vai ver agora, mas vai ver em outro momento que existe uma notação específica para a gente considerar, para a gente dizer se a gente está considerando os extremos ou se está removendo os extremos. Ou remove um extremo e deixa o outro, enfim. Existe uma notação para isso, mas a gente vai ver isso mais lá na frente. Alguma hora foi registrada a temperatura acima de 19 graus Celsius? Se sim, a que horas isso ocorreu? Então, mesmo esquema. Eu tenho que identificar onde está o 19 graus aqui. Está aqui, né? E aí, fazer a projeção. Passar a linha toda aqui logo. E ver onde que encontra o gráfico. Para aí depois eu avaliar o que está sendo pedido. Deixa eu botar aqui de outra cor. Encontra aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Então, ao longo desse período aí, a temperatura marcou 19 graus 4 vezes, em 4 instantes. Tá? Vamos identificar esses instantes, porque aí depois eu vejo quando que ficou acima disso. Então, esses instantes foram, bom, aqui parece que é bem o ponto médio aqui, né, entre o 16 e o 17, então 16 e 30. Aqui é 20, 19, 18, vou botar aqui para cima. Aqui 20, 21, 22 e aqui 9. Agora eu quero acima de 19 graus. Então vamos lá, tem esse pedaço aqui, tem esse trecho aqui todo e tem esse trecho aqui. Então agora são 3 intervalos onde isso aconteceu. Ou seja, então é esse trecho, esse trecho, né, que compreende essa parte verde aqui acima, e esse trecho aqui. Então agora eu tenho que responder, identificar que trechos são esses. Vamos lá. Então, item J. Alguma hora foi registrada? Sim. E a que horas isso ocorreu? Então agora eu vou informar esses 3 intervalos aqui. De 16 às 16h30. E aí a mesma coisa, eu não vou me importar agora com essa coisa dos extremos. Tá? Mais pra frente a gente vê como que é a notação para a gente informar se inclui extremo, se exclui. Agora a gente não precisa se preocupar com isso. O negócio é identificar os valores aqui no gráfico. O segundo trecho, aqui, que ficou acima, é de 18 às 22 horas. De 18 às 22 horas. E o terceiro e último trecho, de 9 às 16 horas. E de 9, ou de 9 em diante, né? Vou colocar de 9 às 16 horas.